Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Vamos lá. Como ser a única opção para o seu cliente? Vamos falar sobre essa proposta hoje, né? Deixa eu arrumar aqui para não cair. Como vocês conseguem ser a única opção para o cliente não te deixar, para o cliente sempre querer ficar com você, não é? Então, deixa eu só arrumar aqui, que tá caindo no celular. Vamos lá. Então, gente, vou pedir para vocês pegar caneta e papel, porque hoje o conteúdo tá muito bacana. É um conteúdo que a gente passa na nossa mentoria. Nós temos uma mentoria para empreendedoras, empresárias, e a gente vai trazer essa opção para profissionais que não é muito falado, não é? Então, quando você faz um curso, quando você se desenvolve, né, em qualquer área que você esteja, dificilmente eles acabam te incentivando a buscar conhecimento na área empresarial, na área de empreendedora mesmo. Por quê? O cliente, no caso, vamos supor, eu fui buscar um curso. E aí, na busca por um curso, eu vou buscar o quê? Técnica. Então, eu sou uma boleira. Se eu for buscar um curso, eu quero aprender a fazer um bolo. Dificilmente, em um curso para eu fazer o bolo, vão me ensinar a vender esse bolo. Então, justamente a gente está trazendo toda quarta-feira conteúdo ao vivo para poder ter uma transformação de vida nas empreendedoras, empresárias, porque eu vejo que tem muito déficit de coisas pequenas no crescimento dessa empresária. Então, você tem que ser a única opção do seu cliente. Então, o que você precisa ter para o seu cliente querer comprar somente o seu produto? Então, você precisa ter isso muito claro na sua mente. Você precisa querer muito isso, em ser a única opção para o seu cliente. Por quê? Sempre eu estou falando sobre isso. Lá fora é um mar, né, de tubarões. Então, se você é um peixe pequeno, o tubarão que está lá fora, ele vai te comer, ele te paralisa. Então, o que tem te paralisado na hora de vender o seu produto? Tá? Então, hoje a gente vai falar a respeito disso. Como você ser a única opção para o seu cliente, beleza? Então, pega lá papel, caneta, para você anotar as dicas. São dicas que a gente só dá em mentorias, tá? A gente dá mentorias para empreendedoras, empresárias. Então, essas dicas que nós estamos trazendo aqui são conteúdo que a gente só traz para mentoria, que dificilmente você vai ver alguém em aula, né? Quando você vai fazer algum curso, te mostrando conteúdo dessa forma. Então, a gente traz isso justamente para poder acrescentar na vida do empreendedor, independente da área que você seja. Não precisa você ser somente da área da beleza, que nem eu sou, você pode ser de qualquer área e adequar isso para você, beleza? Então, eu vou pedir para você convidar aí amigas, clica aí nesse aviãozinho que está aí embaixo. Convida suas amigas, suas parceiras de trabalho, se você tiver. Convida o pessoal para estar com a gente, pessoas que vão agregar no seu conhecimento. Você precisa de ter amizades que te incentivam a ser melhor. Então, aproveita esse tempo para você convidar essa pessoa para depois você discutir. E aí, amiga? E aí, amigo? Você faz isso? Você não faz? Como que você reage quando acontece qualquer coisa? Então, tenha e sempre pessoas que você consiga conversar para te ajudar, né, a evoluir, tá bom? Então, vamos lá, gente. Vamos falar sobre 4 tópicos, tá? Sobre como que você tem que se comportar para ser a única opção do seu cliente. Então, o primeiro tópico seria você entender do seu produto. Então, você precisa entender mais que ninguém sobre o seu produto, tá? Se você não entende sobre o seu produto, a cliente faz qualquer pergunta, você não sabe responder, você fica ali vendido. Você não cria ali uma conexão com o cliente. Então, a primeira coisa, quando você vai vender um produto, vender que eu falo, gente, é qualquer coisa que você faça, tá? Se você faz atendimento, você tá ali vendendo o seu serviço. Então, você tá vendendo um produto. Então, você precisa entender sobre tudo
sobre o seu produto. Desde de como ele é feito, até como ele é embalado, até como ele chega até você, quanto tempo dura depois que você abre o seu produto, se você utiliza produtos, como que funciona. Então você precisa entender características do seu produto para quando a cliente perguntar você saber responder, tá? Então a primeira coisa em ser a única opção para o cliente é você entender muito sobre o seu produto. Isso vai trazer uma grande validação para o cliente em relação a você, tá? Nós estamos aí vivendo, né, um ano 2022 em que muitas pessoas estão empreendendo, muitas pessoas estão deixando o CLT para vir empreender, para ter uma liberdade de tempo, liberdade financeira, poder estar mais perto da família, dos filhos, conseguir ter uma agenda mais flexível. Então as pessoas estão vindo para empreender. Então tem muitos concorrentes e tem concorrentes bons, tá? Muitos concorrentes bons. Só que se você não acreditar no seu serviço, no seu produto, você não vai conseguir vender. Então você tem que ser o primeiro a acreditar. E você só vai passar a acreditar quando você entender detalhes do seu produto, tá? Então, se você é recém-formada na área, se você está começando agora a empreender, você precisa comer com farinha tudo o que você precisa buscar de conhecimento do seu produto. Você precisa entender muito sobre o seu produto, certo? Então, primeiro, entenda sobre o seu produto e as características. As características, então, como ele funciona, quais são, que componentes que tem ali dentro, quem que eu posso atender, quem que eu não posso, faz mal esse produto para a pele da minha cliente. Então, você precisa entender das características para explicar. Quando a cliente vem para fazer um serviço, e, por exemplo, aqui está muito em alta o serviço de Brow Lamination. Brow Lamination é um produto que a gente passa para deixar os pelinhos assim, ó, eles ficam todo arrepiados, tá vendo? Esse daqui é uma técnica de Brow Lamination, uma técnica de designer de sobrancelhas, mas é uma técnica mais premium, sabe? Ela é mais classe A, não é para qualquer pessoa. Então, quando a gente vai vender esse serviço, que não é muito falado, está começando a ser falado agora, eu tenho que entender dos detalhes desse produto, tá? Então, vamos supor, vou fazer aqui um momento que eu estou atendendo o cliente, tá? Estou fazendo os cílios e eu quero vender o Brow Lamination para ela. Então, eu vou ver que a sobrancelha está sem fazer e eu vou perguntar: nossa, essa sobrancelha tá sem fazer, você já não quer aproveitar para fazer o designer de sobrancelhas? E tem uma técnica nova agora, não sei se você conhece, que é o Brow Lamination. Então eu já englobo na técnica para ela. E provavelmente ela vai falar que não conhece. E aí eu vou falar assim, é uma técnica. Aí você tem que ir na parte popular. Como que é conhecido popularmente, né? Não vem nessa coisa muito técnica, porque a cliente não vai entender, tá? Se eu começar a falar sobre produto que é colocado ali, como é feito, alinhamento, ela não vai entender muito. Então eu tenho que ir num palavreado em que qualquer pessoa entenda. Então eu vou falar pra ela: é uma técnica que deixa os pelinhos arrepiados, você já viu? E aí ela vai me responder, provavelmente ela já viu. Já viu na televisão, modelos, novelas, atrizes, né, cantoras, hoje tá muito em alta. Então tá quase todo mundo fazendo, tanto que quem já fez micropigmentação anteriormente, que tem a sobrancelha extremamente marcada, tá fazendo a remoção dessa micro para deixar o mais natural possível. Então hoje o que se busca muito na área da beleza é a naturalidade, tá? Então quando você vem com passando essas características para a cliente, ela vai falar assim: ai, eu não gosto muito, eu já vi, mas eu não gosto. Geralmente elas falam isso. Ou então nunca viu. Aí eu falo: mulher, aí você tem que vir dando uma descontraída do seu jeitinho, né? Não vai também tentar ser o que você não é, do seu jeitinho. Eu falo assim: mulher, mas é uma coisa que tá tão em alta, é uma coisa que valoriza demais a beleza, traz personalidade, porque não é qualquer um que faz. Então, geralmente, quando a pessoa faz essa técnica, ela quer explorar mais a sensualidade, o momento que ela tá, o empoderamento, e aí eu venho com palavras-chave, trazendo ela para esse momento. Só que você também não pode ficar tentando vender tudo para a pessoa. Você tem que vender o que ela precisa, tá? Você não é vendedora de porta. Você é uma profissional. Então você precisa passar para ela os benefícios desse produto justamente para você convencer de que ela precisa. Vocês entenderam? E aí mais para frente vocês vão entender a parte de pertencimento. Ela precisa pertencer a isso. Porque está em alta. Todo mundo está fazendo,
traz empoderamento, personalidade. Na minha cidade, quase ninguém tem, então eu vou ser exclusiva, entendeu? Então esses pontos é o que você consegue passar para a cliente e ela acaba querendo fazer. Então você sempre tem que saber quais são as características do seu produto, quais são os benefícios que ele traz para sua cliente, o que ele causa, qual é o impacto que ele traz. Vocês estão entendendo? Gente, manda aí pra mim se vocês estão entendendo. Acabei de dar uma dica super legal pra vocês, hein? Ou se vocês não estão entendendo, fala se o meu áudio também tá bom. Responde aí pra mim. Meu áudio tá bom? Então, a primeira dica é sobre o produto. Para você ser a única opção para o cliente, você precisa entender demais do produto que você vende ou do serviço que você oferece, tá? Qualquer um dos dois. Se você não entender do produto, você já precisa buscar mais conhecimento. Por quê? No momento em que você vai oferecer um serviço, por mais que ela já conheça, é um serviço que você já trabalha há um tempo, ela já conhece, mas se você não vier com novidades para ela, você vai ser a mesma dos mesmos. Então você acaba sendo muito medíocre. O medíocre, gente, é uma palavra feia, né? Forte, mas você ser medíocre é você ser mediano. E se você quer se destacar na área da beleza ou na área que você trabalha, ganhando mais, tendo mais cliente, sendo a única opção do seu cliente, tendo essa agenda recorrente, o que seria? O cliente sempre está voltando para ser atendido por você. Você precisa entender dos diferenciais do seu produto, entenderam? Então, se você não souber os diferenciais, você acaba ficando para trás, porque lá fora as pessoas entendem demais e às vezes você já está na área faz tempo, você tem lá fora concorrentes que acabaram de se formar e eles entendem muito mais do produto do que você. Então você não pode se contentar com isso, você tem que ser competitiva, você tem que querer mais, tem que almejar mais, justamente para você conseguir passar para o cliente essa elevação de nível, né? Se você já está na área há muito tempo, há um tempo, você não está recente na área, você precisa começar a se posicionar diferente. Se você não está tendo cliente, se você tem clientes que pedem desconto, se você tem clientes que não valorizam o seu trabalho, se você tem clientes que saem falando mal de você, se você faz parcerias elas acabam não te ajudando, se você está num local, numa região, se você está numa região em que as pessoas não te incentivam a empreender, né? Por exemplo, temos aí maridos, né, familiares que não incentivam a mulher a empreender. Muitas vezes sair do CLT e vir empreender com o que ela gosta, com o que ela ama fazer. Eles preferem que a pessoa seja ali, tenha uma, como eles falam, você tem uma segurança, né, estando no CLT. Então, se você faz parte desse tipo de pessoa, gente, vocês precisam entender mais do produto. Porque para você conseguir convencer essas pessoas, você só vai conseguir convencer entendendo do produto. E aí entra a segunda opção. A segunda característica para você ser a única opção do seu cliente é você gerar conteúdo, tá? Então vamos lá, recapitulando. Já estamos aí 15 minutos de aula. Se você ainda não pegou papel e caneta, você tá perdendo tempo, tá? Vamos lá, é para ontem. Tá bom? Primeira opção, eu vou falar aqui de 4. A primeira opção é você entender demais do seu produto. Você precisa entender, dormir com ele debaixo do travesseiro, comer com farinha, falar com todo mundo. Você precisa entender do seu produto, quais são os diferenciais e benefícios que esse produto traz para sua cliente, tá? Primeira opção. Segunda opção é você gerar conteúdo. Se você não gerar conteúdo, se você não estiver na rede social, você não vai conseguir ser a única opção para o cliente, tá? Por quê? O celular hoje, ele é como se fosse um pulmão para a pessoa. As pessoas não ficam mais sem celular e sem rede social. Essa é a verdade. Então, se você não tem aí uma rede social, você fica para trás e aí você já não é mais a primeira opção do seu cliente. Por mais que você tenha uma cartela boa de cliente e você tenha aí clientes que
indicam para outros, você tem bastante cliente e você está deixando isso te influenciar a não montar uma rede social. Então você precisa ter uma rede social fortalecida, tá? Falando do seu produto e gerando conteúdo. Por quê? A primeira coisa, quando vão falar de você para alguma pessoa, ela vai perguntar qual é o Instagram dela, qual é o Facebook dela, ela tem TikTok, ela tem canal no YouTube. A primeira coisa, porque as pessoas querem conhecer, então elas querem ver o trabalho de vocês. Então hoje dificilmente as pessoas compram revista, não aparecem em televisão, porque a rede social ela traz mais visibilidade comparado antigamente. Hoje é muito rede social. Então se você não estiver ali firme, fortalecida, aí eu vou ter que segurar aqui, gente, porque tá caindo o meu celular. Se você não tiver uma rede social fortalecida, você vai ficando para trás, tá? E você só será a única opção do seu cliente quando você se mostrar, tá? Eu sei que você tem vergonha de gravar vídeo, você grava, depois exclui o vídeo, você tem vergonha das pessoas te julgar, de falar de você, achar que você tá virando blogueirinha, mas, gente, ninguém paga suas contas, não é? E mesmo que pagar, a vida é de quem? A vida é de quem? Então, se você não se mostrar, você quer vender o seu produto, você quer ter cliente, você quer ganhar dinheiro, então você precisa se mostrar, tá bom? Então, você se mostrar para o seu cliente pode ser você estar todos os dias nas redes sociais. Não necessariamente você precisa colocar o seu rosto todo dia, mas você precisa colocar lá fotos do serviço, gerar um conteúdo, né, educativo para ela, colocar um vídeo de repente de você atendendo a cliente, de como você prepara o seu espaço. São coisas simples. Eu já fiz live e tá aqui gravada, gente, tá aqui salva no nosso Instagram sobre como você criar conteúdo. Tem lá. Então, procura lá a live para você assistir, porque você aí tem uns insights. Sempre a gente vem trazendo essas dicas legal, porque se você não tá na rede social, você não tá em lugar nenhum. Você precisa estar na rede social, gente. Não é mais o futuro, tá? Esse é o presente. Então, se a gente não tiver, você vai ter pessoas aí que vão ultrapassar você. Então, assim, eu tô há 9 anos na área da beleza. E desde sempre eu fui muito ligada à internet, à rede social. Só que eu deixei passar muito tempo sem me expor. Porque eu tinha muito medo das pessoas me julgar. Tinha muito medo das pessoas me julgar. Mas aí pra você ficar esperando a pessoa te julgar, sendo que ela nem te julgou, né? Na verdade, elas não vão te julgar, elas não vão chegar em você pra falar. Você fica antecipando o seu problema, você acaba não fazendo o que você tem que fazer. E se você está empreendendo, deseja ter resultados, você precisa gerar conteúdo, você precisa mostrar ali para a sua cliente quais são as características do seu produto, o que ela ganha em fazer o produto com você, entenderam? Então, se você tem vergonha, coloca só o seu produto, coloca a fotinho da sua cliente, coloca características educativas, tipo, quais benefícios um design de sobrancelha traz? Rena acaba enfraquecendo o pelo, entenderam? Então não precisa necessariamente você estar lá expondo o seu rosto, mas o que a gente fala de você gerar conteúdo diariamente é você estar lá, né? Tipo, oi, estou aqui, né? Tem a mim como profissional, você não está sozinha, esteja aqui acompanhando o meu conteúdo. Então, gente, feed do Instagram, você precisa postar pelo menos um dia sim, um dia não. O ideal seria todos os dias, tá? Mas pelo menos um dia sim, um dia não. E no Stories, você precisa postar todo dia, toda hora. Pelo menos 5 por dia você tem que postar. Então vamos lá, anota aí. Você não sabe o que postar, correto? Anota aí. Você pode colocar de manhã um bom dia lá. Pega lá uma mensagem de bom dia ou faça você uma imagem de fundo bem bonita e coloca lá uma mensagem de bom dia. Depois, quando for umas 11 horas, meio-dia, você coloca lá alguma informação sobre o seu produto, tá? Então já são 2 postagens. Quando for umas 3 horas da tarde, você pode colocar um antes e depois do seu produto.
de cliente, né? Um antes e depois de uma rena, de um designer de sobrancelha, de uma limpeza de pele, de uma unha, qualquer coisa, de cabelo, você coloca lá o antes e depois. Então já são 3 postagens nos stories, tá? Stories é pra gente ver, gente, o seu bastidor. Você não precisa colocar lá coisas perfeitas, bem desenhadas, não. É pra gente conhecer o seu bastidor e saber que você tá ali ativa. Depois, 6 horas. Você vai colocar alguma informação. Você pode colocar como cuidar das suas sobrancelhas em casa, e você pode fazer um videozinho mostrando um pentinho que ela pode ter para pentear as sobrancelhas em casa, ou um alongamento de cílios. Tome cuidado com água muito quente, tome cuidado com água da piscina, do mar, na hora de enxugar, entenderam? Então, às 18 horas você vai colocar ali alguns cuidados que ela precisa ter. Desculpa. E às 20 horas, já são aí 5 postagens, às 20 horas você pode colocar uma mensagem de motivação para ela, de que ela precisa se cuidar, relaxe, esse é seu momento, durma 8 horas por dia, ai, não sei, gente, tem tanta coisa que dá para fazer, tá bom? Ou você pode gravar você saindo do seu espaço indo para sua casa, mais um dia abençoado. Por quê? Se você não posta nos stories e o que mais o pessoal vê é stories, você vai ficando para trás. Por quê? A bolinha dos status lá dos stories, ela é toda hora atualizada. Então, se você fica muito tempo sem postar, você vai indo para trás. E quem tá postando fica aqui, ó, pertinho dos status da pessoa. Então, você precisa estar ali perto da foto da pessoa, justamente porque é a primeira coisa que ela vai clicar, tá? Então, se você demorar muito para postar nos stories, vai vir outras pessoas e vai tomar o tempo do seu cliente que poderia ser seu. Então, você tem que pensar que o cliente tem que lembrar de você a todo tempo. Só que também não fica uma coisa chata, tá? Não fica falando sempre da mesma coisa. Muda um pouquinho, fala de coisas pessoais, de como você faz para empreender, de como é seu espaço. Quando chegar produtos, que você comprar produto, fala lá, recebidos, novidades. Atiça a sua cliente a querer estar com você. Você só será a única opção se a cliente estiver vendo você, tá? Se ela não te ver, se você não for ativa, você vai ser medíocre, você vai ser a mesma dos mesmos, tá bom? Então você precisa querer se destacar. E para você se destacar, você precisa ter esses 4 passos muito claro na sua cabeça, tá bom? Então, primeira coisa, o produto. Segunda coisa, o conteúdo, tá? Aproveitando, vou falar aqui do nosso Instagram para empresárias, empreendedoras. Eu tenho um Instagram que é direcionado e tudo que eu tô falando aqui para vocês, gente, é conteúdo de mentoria que a gente dá para profissionais, empreendedoras que desejam aí elevar o nível delas, tá? E nós temos um Instagram direcionado para isso. Lá a gente não fala sobre técnica, sobre procedimentos, não. Lá é direcionado sobre o que eu faço para ter cliente, o que eu faço para ter dinheiro, que filme eu tenho que assistir, que livro eu tenho que ler, como eu tenho que agir, como eu tenho que me vestir. Entendeu? Lá é focado em dar conteúdo, né, muito elevado para empresárias empreendedoras. Então, o Instagram é Seja Ricas, com S no final, tá? Seja Ricas. Então, se você deseja consumir um conteúdo que vai te ajudar, vai te motivar, vai te fazer acordar, vai lá no Seja Ricas, que lá só tem chinelada. Aqui eu tô amaciando, né? Lá é só chinelada. Lá é vamos acordar que o mundo tá aí, o tempo tá passando. Tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, produto. Segunda coisa, conteúdo. Terceira coisa, exclusividade. Exclusividade. Então, como gerar exclusividade para o cliente achar que você é a única opção dele? Porque lá fora tem um monte de profissional, não é? Lá fora, que nem eu trabalho na área da beleza, lá fora tem um monte de salão. Então, como que eu gero essa exclusividade para o meu cliente? Como eu faço com que ele queira estar só comigo? Ele queira ser atendido só por mim, só no meu espaço? Então, vamos lá. Primeira coisa, o que você consegue colocar no seu serviço ou no seu produto que só você tem? Então, quando o cliente for lá fora, ele não vai encontrar concorrente, pelo menos próximo a você, que faça do jeito que você faz. Então, o que você consegue colocar? Vou dar um exemplo. Aqui no nosso espaço, eu sempre quis ter um espaço mais direcionado para relaxamento. Eu nunca me identifiquei muito com um salão de beleza. Nós ficamos 9 anos com um salão de beleza porta para rua.
Porta para rua é aquele salão que é na avenida, tá? Hoje nós temos um salão que ele parece mais com uma clínica. Então eu trago mais essa visibilidade de clínica, de relaxamento para o meu cliente. Então quando eu vou fazer o atendimento do meu cliente, ele vai deitar na minha maca, vai receber massagem, porque a gente colocou colchões de massagem em todas as macas, então ele recebe uma massagem, não tô cobrando a mais por isso, e ele vai ter um atendimento todo diferenciado. Eu uso luva, eu converso com ele, eu trago depois uma massagem capilar, que é a craniana que a gente faz. Se ele vai fazer procedimento facial, a gente faz ali um lifting no rosto, faz uma massaginha no rosto. Então, quais os diferenciais que você consegue trazer para o seu cliente que ele só vai ter com você? Ele não vai ter esse diferencial no seu concorrente. E sem contar que também a sua presença, né? Porque por mais que o concorrente coloque as mesmas coisas que você é você. Ninguém vai ser você. Então você precisa ter esse diferencial da sua personalidade. O que você gosta? Falo muito sobre isso. O que você gosta, o que você gosta de falar, o seu perfume, o seu cheirinho, o cheiro do ambiente que você trabalha, as músicas que você gosta de ouvir, se tem televisão, o que você gosta de colocar na televisão, quais assuntos você vai conversar com a cliente. Você é você. A sua personalidade, o concorrente não consegue copiar. Ele consegue copiar todas as características, mas personalidade não. Então, quando o cliente ele te busca, ele vai atrás de você para fazer um serviço, ele quer você, na verdade. Então, por isso que você tem que pensar o que eu consigo colocar no meu atendimento que só eu faço. Ninguém faz esse atendimento. E aí você coloca diferenciais, tá? Qual é o tempero que você consegue deixar para os seus produtos? Então, por exemplo, quando a gente vai fazer procedimentos de brow lamination, micropigmentação, alguns procedimentos mais elevados, mais premium, a gente coloca aí uma massaginha com um rolinho Jade. Então o rolinho Jade, sabe aqueles rolinhos que ele é geladinho? Tem uns rolinhos que a gente faz uma massaginha, né, na sobrancelha, tem uns que eles vibram. Então esse rolinho, ele traz uma personalização para o seu atendimento. Então, além dele vibrar, eu tô lá fazendo a sobrancelha, passando ele tá vibrando, fazendo relaxamento na face da minha cliente. Então, são tudo coisas que a gente acabou pegando para acrescentar na característica do produto, né, na diferenciação, porque nós somos um espaço diferenciado, tenho certeza que aqui na região sempre a gente traz novidade. Então, aqui em São Paulo, nós temos muito concorrente, gente. Aqui em São Paulo é o berço da beleza, né? Então, tudo que é lançado, lança em São Paulo. Então, se eu não estou à frente do meu concorrente, eu vou ficando medíocre. Eu vou ficando para trás. Então, você não pode querer ser medíocre. Medíocre é você ser mediano. Você tem que sempre pensar acima. Então, o que você consegue trazer para o seu atendimento que vai trazer aí uma exclusividade, né? Que ele vai entender que se ele não fizer o serviço com você, ele não vai pertencer a uma certa comunidade. Por quê, gente? Ai, meu braço tá doendo já. Peraí, deixa eu me aceitar aqui. Aí. Nós seres humanos, nós precisamos pertencer a uma comunidade. Por exemplo, tem pessoas que pertencem à igreja, tem pessoas que participam de um curso e ficam ali muito envolvida com aquele tema, tem pessoas que participam de jogo de futebol e ficam envolvidas com isso. Então, essa questão de pertencimento é muito forte para o ser humano. Se ele acha que ele não pertence a alguma comunidade, é como se ele tivesse deslocado. Então, ele precisa pertencer a alguma comunidade, tá? Ele precisa estar com pessoas, com certas comunidades. Por exemplo, não tem pessoas que são viciadas em jogo de videogame, que aí fica o dia inteiro dentro do quarto, jogando online? E eles têm comunidade. Então, é aquela comunidade, aquele tipo de pessoas, eles se entendem. Então, quando a pessoa ela não participa de alguma comunidade, ela fica deslocada. Elas precisam participar de comunidade. E aí entra você. Você tem que pensar o que a cliente vai estar perdendo de não estar aqui no meu espaço. Entenderam? Então, qual que é a perca que ela tem? Porque eu tenho uma comunidade. Estúdio Ari Costa. Vamos lá, Estúdio Ari Costa.
Quando a minha cliente não está no meu espaço, ela sente que ela não está fazendo coisas novas, porque sempre a gente traz novidades e o que elas querem é isso, tá? As pessoas querem estar à frente das outras. Então, o que acontece? Trouxemos BB Glow. BB Glow é um procedimento facial. Quando a cliente está fazendo o BB Glow e a colega dela não está fazendo, você acha que ela não vai falar para a colega? Ela vai falar para a colega. Porque ela quer estar à frente da colega dela que não está fazendo. Eu tô falando de cliente, tá? Eu sou cliente, fiz BB Glow no meu rosto, tô ali conversando com uma amiga minha e vou falar, agora eu tô fazendo um procedimento no rosto, chama BB Glow, fica lindo, que não sei o que lá. Por quê, gente? Porque ela quer estar à frente da amiga. E vocês podem perceber que quando a cliente fala do seu serviço para uma amiga, o que acontece? O que acontece? A cliente vem atrás de você. Por quê? Ela precisa pertencer também. Então, isso fica no subconsciente. As pessoas precisam pertencer a uma comunidade. Então, você tem que gerar a sua comunidade. Como que tem que ser a sua comunidade? São pessoas legais, pessoas ativas. Pensa na persona, né? Você precisa saber como que é a sua persona, que idade que tem a sua persona. São pessoas mais novas, pessoas mais velhas, pessoas mais maduras. É homem, é mulher, é os dois. Você precisa entender mais da sua persona. E aí, quando a gente fala em pertencimento, você vai entender que a maioria das suas clientes, elas são iguais. Já perceberam? Que a maioria das suas clientes, elas têm o estilo de se vestir igual, gostam praticamente do mesmo tipo de música, moram na mesma região. Gente, percebam, você precisa conhecer do seu cliente. Você conheceu o seu cliente, você dominou. Você consegue dominar. Então, você precisa entender que o cliente, ele precisa pertencer. Então, trate o cliente diferenciado. Não sei, gente, coloca um café personalizado, um chá com aroma, um suco diferenciado, uma bolacha que ela só vai comer quando ela for no seu espaço, um cheiro que ela só vai sentir quando ela for no seu espaço, um atendimento que ela só vai ter se ela for no seu espaço. Então, o que você consegue colocar dentro do seu produto, do seu serviço, que vai fazer com que a cliente, que ainda não compra o seu produto, não está no seu serviço, ela entende que ela precisa daquilo. Porque se ela não estiver dentro daquilo, ela está fora de uma comunidade. Então, as pessoas têm esse senso de pertencimento. Elas querem pertencer a alguma coisa. Entenderam? Então, pensa hoje, o que eu preciso colocar para eu gerar na minha cliente induzir ela, né, a querer estar comigo. Então, a primeira coisa, vou recapitular, tá? É você entender demais do seu produto. Você não pode ser um profissional medíocre, um profissional mediano. Você precisa comer com farinha as características do seu produto e dar uma aula para o cliente quando ele vier te perguntar. Mesmo sem me perguntar, explica para ele. Porque aí você vai gerando a última que eu vou falar. Então, tá? Produto, primeiro. Segundo, conteúdo. Você precisa gerar conteúdo. Então, diariamente, dei dicas aqui de como você gerar conteúdo nos stories. Você precisa estar todos os dias nos stories, tá? Se você não aparece, a cliente não entende que você existe. Ela vai achar que você é uma pessoa que aí tem um salãozinho aí, faz serviço quando quer. Ela não entende que você vive disso. Vocês têm cliente que marca e não vai? Vocês têm cliente que quando marca pede desconto, não valoriza o seu serviço? Você tem cliente que marca, faz o serviço, você dá um desconto para ela e ainda ela sai falando mal de você. Gente, é cada uma que a gente acaba passando que aí você vai ficando calejada, você vai aprendendo, tá? Uma coisa que eu vou trazer ainda para vocês é como você valorizar o seu produto, tá? É como você conseguir manter um valor que a cliente não vai pedir desconto e ela ainda pode falar que tá barato. Vai querer pagar mais ainda. Eu vou gerar esse conteúdo para vocês, tá? Vocês precisam entender que enquanto ela não entender que você é a única opção, ela vai fazer isso com você. Ela não está nem aí
que você ganha pelo que você atende. É a mesma coisa de um profissional ir trabalhar CLT, chegar no dia de pagamento, o chefe não pagar. É a mesma coisa, porque você trabalha e ganha o que você atende. E se você não atende, você não ganha. E quem está lá fora, o cliente, não tem sabedoria sobre essas coisas. Ele acha, muitos deles, que a gente está aqui por hobby, que a gente não trabalha para se sustentar, que a gente não vive disso. Ele acha que é hobby. Enquanto ele achar que é hobby, você não será a única opção para ele. Você precisa mostrar para ele que você é uma empresa, que você é uma empresária, que você não é só uma empreendedora. Já falei também a questão de ser empresária, porque quando a gente fala empresária, você acha que é ter empresa de milhões, não é? A gente acha que empresária é isso, que tem que estar vestida social, que tem que ter um carro, que tem que trabalhar longe, que tem que ser uma CEO dentro da empresa. Não. Empresária não é isso. Empresária é você administrar o seu serviço, a sua casa, seus relacionamentos, a sua maternidade, o seu casamento. É você administrar. Administrou mais de uma coisa, você é uma empresária. Mesmo que for uma coisa, você é empresária. Então você tem que se portar como empresária. Já teve situações de eu passar em alguns salões e a pessoa tá de vestido extremamente curto, em que se ela baixar, aparece o rego todo dela, ela estar de chinelo, ela estar toda bagunçada, roupa rasgada, sem estar arrumada, tá? Não precisa fazer aquela maquiagem glamour, igual eu gosto de me maquiar bastante. Não precisa ser isso, mas esteja alinhada, esteja cheirosa, esteja pronta para o seu cliente. Isso eu não coloquei aqui nessas características, mas é uma coisa que eu não precisava nem falar. Você precisa estar alinhada para atender o seu cliente. Se você não estiver alinhada, porque você é a primeira imagem que ele vê antes de comprar o seu produto, eu sinto muito ele informar, mas ele não vai comprar o seu produto. E ele não vai entender que você é a primeira opção para ele. Entenderam? Então você, antes de todo mundo, tem que compreender que a sua imagem vende. Então, se você estiver desalinhada com o que você fala, você não está passando credibilidade. E por mais que você fale que seu produto é bom, não vai vender. Porque o que vende é isso aqui, é a imagem. Antes de você abrir a boca, o que vai vender é a sua imagem, tá bom? Então, recapitulando, produto primeiro, segundo, conteúdo, você precisa gerar conteúdo. Terceiro, exclusividade, o que você pode fazer que é só com você que o cliente vai ter esse produto, é só com você que ele vai ter esse atendimento, é só com você que ele vai pertencer a uma comunidade, é com você. Então, o que você consegue colocar no seu atendimento, no seu serviço, tá? Só com você, exclusividade. E quarto e último, é autoridade. Autoridade, gente, não é você, sabe, tá 20 anos na área. Não é isso, porque existem pessoas que estão há 20 anos e não são autoridade. Não é isso. Você ser autoridade é você ter alinhamento com a sua imagem, saber o que você faz e o porquê que você faz, saber vender o seu produto, mostrar características positivas e negativas do seu produto, é você dominar tudo o que você faz dentro do serviço. É você entender claramente do início ao final o porquê que você faz. Isso você mostra autoridade para o seu cliente, tá? Nós lançamos mentoria para profissionais da área da beleza, mas sabe uma coisa que eu acho muito engraçado? Não sei se aqui se todo mundo aqui é da área da beleza, mas nós também temos pessoas que seguem nós que não somos, que trabalham na área de confeitaria, na área de lojas roupa de loja infantil, tem pessoas de todo tipo que acaba acompanhando aqui o nosso conteúdo. E uma coisa muito engraçada, que assim, elas ficam perguntando, né, no direct, Ari, como que eu faço isso? Manda no meu particular, como que eu faço isso? Como que eu faço tal coisa? Elas querem informação de graça, né? E acredito que você também deve passar por isso. Tem muita cliente que chega no seu espaço e quer fazer as coisas de graça e não entende o seu valor. Então você tem que ser muito direta, porque dependendo de como você se posiciona, você acaba fazendo, porque eu amo o que eu faço, eu faria sem cobrar.
de verdade. Às vezes dá vontade de nem cobrar, porque é tão pouco que tem que fazer ali, você resolve tão rápido o problema da pessoa que às vezes não dá vontade de cobrar mesmo. Mas a gente precisa, porque eu vivo disso. Esse é o meu trabalho. Eu não tô aqui de hobby, não é? Eu amo o que eu faço, mas a finalidade é ganhar dinheiro. E você tem que pensar da mesma forma. Então eu percebo que as pessoas, elas querem informação de graça. E você tem que tomar cuidado com isso, porque a informação, ela consegue no Google. Agora, o teu conhecimento, ela tem que pagar. Então tem até uma postagem que o pessoal fala assim, quanto que é para fazer designer de sobrancelha? Tirar pelo, R$20. Mas quanto que é para remover o pelo certo, fazer a esfoliação, deixar alinhada, fazer mapeamento? Isso não tem valor, porque isso é o teu conhecimento. Então o teu conhecimento não tem valor. Enquanto você não se posicionar como profissional, como autoridade, conhecimento de produto, conteúdo gerado todo dia, exclusividade, ter um pertencimento na sua comunidade, você sempre vai ser medíocre. Então, o maior problema do empreendedor é ele mesmo, não é? O maior problema do empreendedor é ele mesmo. Ele se degrada, né? Tanto que tem empresários que têm que ser mandados embora, porque ele está fundando a própria empresa. Tem até o filme, gente. Se vocês não assistiram, assistem, do Steve Jobs, que ele é mandado embora e depois ele acaba retornando, né, para a empresa, para a Apple, porque não estavam conseguindo alinhar as expectativas. Então, assim, o cara era muito crânio, mas ele era muito extremista. Mas ele é um crânio, ele que montou. Então, tem pessoas que dificilmente vão conseguir crescer porque ela é a âncora do próprio negócio dela, né? Então, vamos lá. Voltando no quarto, que é a autoridade. Então, eu vou pedir para você anotar, porque você precisa escrever isso, tá? A primeira coisa, qual que é o problema que você resolve? Qual é o problema que você resolve com o seu produto, o seu serviço, por exemplo? Você vende roupa. Então, qual é o problema que você resolve? De trazer uma roupa mais confortável, de trazer roupas de qualidade para minha cliente, que ela vai se sentir bem, vai se sentir empoderada. Então, qual é o problema que você resolve dentro da área da beleza? Vamos supor que eu faço cabelo, sou cabeleireira. Então, o problema que eu resolvo é deixar o cabelo mais hidratado, mais fácil dela cuidar no dia a dia. Então, você precisa escrever qual é o problema que você resolve. E aí, todo dia, gente, todo dia você vai ter que falar sobre isso nos stories, tá? Você vai precisar falar. Porque se você não se mostrar, você realmente não vai gerar autoridade. E aí já pega o gancho para você gerar o conteúdo, que é a segunda parte. Então, qual é o problema que você ou seu produto resolve, tá? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Qual é a solução que o seu produto ou serviço traz? Então, por exemplo, a solução que o meu produto traz vendo roupa. Vamos lá, voltando na roupa. A solução é que ela vai estar mais despojada, mais empoderada, ela vai conseguir ter uma mobilidade maior, ela não vai precisar, vamos supor que a calça seja uma calça que afina a cintura. Então, ela não precisa utilizar cinta, a minha calça afina a cintura, ela vai se sentir mais cômoda, mais confortável. A calça, ela faz meio que um lifting ali, não deixa ficar com inchada, que a gente faz drenagem. Então, é uma calça que vai ajudar nessa drenagem. Então, assim, quais são a solução que o seu produto traz, né? Então, primeiro, qual é o problema que ele resolve? São coisas diferentes, tá? Qual é o problema que ele resolve? Mas qual que é a solução que ele traz? Então, primeiro você avalia qual que é o problema e depois a solução que você traz. Você consegue ajudar a pessoa? A solução é essa? Porque o intuito é esse, é sempre você ajudar o próximo. Então, qual que é? Tá bom? Essas são as duas perguntas. Terceira pergunta. O que a cliente perde por não fazer o conteúdo, por não fazer o procedimento comigo? O que ela perde por não comprar o meu produto?
Então, você sabendo dessas 3 perguntas, você consegue, gente, dominar demais. Dominar demais. E aí você vai gerando a sua comunidade para que realmente você seja a única opção do seu cliente. Você precisa acreditar em você. Se você não acreditar em você, você não serve para empreender. Mas na verdade, mesmo que você não empreenda, né? Mesmo que você não empreenda, se você não acreditar em você, sinto muito em lhe informar, mas ninguém vai acreditar. Você tem que ser a primeira a fazer as coisas acontecerem na sua vida. As pessoas, elas reclamam muito de situações em que podem ser resolvidas assim, ó, no estralo de dedo. Mas é mais fácil ela ficar reclamando do que ela colocar lá a mão na massa e resolver. Então, para um pouco de ser casquinha de ovo, cheia de coisinhas, e vai fazer as coisas acontecer na sua vida. Semana passada fizemos a live em que você tinha que colocar as metas no papel. Então pensa, você sabendo tudo o que você quer até o final de 2022 e trabalhando para isso, você vai conseguir. Você vai conseguir. O que você quer? Você quer ter um carro melhor? Você quer ter uma casa própria? Você quer mudar de bairro? Você quer fazer uma viagem? Quer comprar uma roupa? Tem gente que não tem condições de comprar uma roupa. Então o que você quer? Comprar uma roupa melhor? Então vai atrás dessa roupa. Trabalha para isso. O que você quer? Você quer ter aí 15 dias de férias? Porque quem empreende, gente, é difícil, né? A gente conseguir parar aí 30 dias corridos. É muito difícil, porque você trabalha e o que você ganha é para pagar as coisas. E se você não trabalha, você não ganha, né? Então, dificilmente a gente consegue parar, mas você precisa se programar. Eu, no mínimo, no ano, eu consigo tirar 4 períodos de descanso, tá? Sempre em janeiro, em março até maio a gente tira outro, meio do ano e final do ano. Então você precisa se programar para isso. Não é porque você é empreendedora, empresária, que você não pode se programar para tirar férias. Então você só vai conseguir quando realmente você colocar suas metas no papel e fazer as coisas acontecerem na sua vida. E parar de mimimi, né? Porque você já é adulta. Você já é adulto, você precisa fazer as coisas acontecerem na sua vida e você é a única ou o único responsável para que isso aconteça. Então, para com essas besteirinhas e faça as coisas acontecer. Seja a única opção para o seu cliente. Seja a única opção boa, tá? Pelo amor de Deus, não vai fazer as coisas de qualquer jeito. É boa, com qualidade. É dar o melhor para ela. Você precisa disso, tá bom? Então, gente, gostei demais de trazer esse conteúdo para vocês, reforçando, são 4 pontos. Primeiro, produto. Segundo, conteúdo. Terceiro, exclusividade. E quarto, autoridade, tá? Lembrando que nós temos aí mentoria para empresárias, empreendedoras na área da beleza, é mentoria online, onde a gente direciona um negócio para realmente ter resultado, porque às vezes o empreendedor fica doido, não sabe o que faz, não sabe qual passo tem que dar. Então eu, junto com a minha equipe, sento e avalio o seu negócio para a gente colocar, né, em prática o que você tem que fazer para justamente criar aí, né, resultados, para você gerar resultados. Eu não sei se você já pensou, só pra gente finalizar, tá? Já tá acabando. Você já pensou que todo dia você acorda, vamos lá, um dia normal. Você acorda, toma café, depois você almoça, depois de tarde você faz alguma coisa, não sei o que você faz à tarde, depois você volta pra casa, depois você faz a janta, toma banho e vai dormir. No outro dia a mesma coisa. Você já pensou nisso, gente? A vida é só isso. Nossa, eu tenho trazido muito sobre isso, porque você vê tanta gente desmotivada com a vida. Deixa eu contar uma história aqui pra você, eu tava até hoje contando, para as meninas que trabalham comigo. Eu atendi uma moça que, gente, acredito que aqui todos conseguem fazer coisas sem ajuda, ok? Eu atendi uma moça que ela falou pra mim que ela já chegou a ficar 3 meses sem conseguir ir no banheiro fazer cocô. 3 meses. Gente, ela tem 19 anos. Então pensa, você na flor da idade com um problemão desse. E você aí, saudável,
Respira sem aparelho, anda sem ajuda, come sem ajuda, só tem que levantar da cama e fazer as coisas acontecer e fica reclamando. Então fala, se você não tem mais que agradecer do que reclamar. E aí, todas as vezes que você reclama, são as coisas que não vão acontecer real. Então, reclamo sobre o governo, agora tá voltando de novo o Covid. Aí começa a reclamar sobre o Covid. Deixa eu contar outra história aqui. Eu perdi minha mãe vai fazer 1 ano agora, pro Covid. E nem por isso eu fico me lamentando todo dia de ter perdido ela. Eu perdi, tudo bem. É difícil, não é fácil, porque ela era minha sócia, trabalhava comigo. Além de ser minha mãe, trabalhava comigo. Não é fácil, não é fácil. Tem dia que eu não quero levantar da cama. Mas o que eu faço? Levanto, me arrumo, coloco meu melhor sorriso e venho trabalhar. Porque eu preciso, eu vivo disso. Enquanto você não entender que o seu serviço é o seu alimento, você não vai ser a primeira opção para sua cliente. Você sempre vai ser a segunda opção ou a que for mais barata. Se você deseja ser conhecido assim, continua como você está. Agora, se você deseja ser a primeira opção, ser uma pessoa diferenciada no meio de tantos, você não quer ser medíocre, faça as coisas acontecerem. Então, isso aqui serve de lição pra gente. Como que uma pessoa, a gente fica 3 meses, às vezes você fica 2, 3 dias sem ir no banheiro, você fica ruim. Imagine 3 meses. Então é difícil demais a gente ver as pessoas saudáveis, sabe, com tudo para dar certo, reclamando da vida. Que o mundo é contra ela, tudo é contra ela. Olha, tem que ter paciência. Então tá? Para de agir como criança e começa a agir como adulto responsável, que quer ir atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos. Trabalhe com mais amor, levante da cama com mais motivação. Seja mais grata por tudo que acontece, mesmo pelas coisas ruins, porque tudo tem a ensinar para você. Tudo tem a ensinar. Então faça com que as coisas sejam diferentes, tá? Vamos lá? A partir de hoje, você tem que ser a única opção para o seu cliente e você vai ser mais grata por tudo. Vamos lá? A gratidão muda tudo. Então seja mais grata por todas as coisas. Então vamos lá, temos um Instagram para empresárias, o Seja Ricas. Se você não conhece, vai lá no Seja Ricas, acompanha lá o conteúdo, lá é só chinelada, lá não tem amaciada, tá? Lá é só chinelada para você dar uma acordada. Segue lá, gente, e se você deseja ser mentorada, lá no Instagram tem um link de contato, você clica no link e fala, quero informações sobre a mentoria. E a gente passa as informações para você entender melhor como é que funciona essa mentoria, tá bom? Então, gente, é isso, agradeço demais. Tira um print, me marca, tá? Isso já gera conteúdo pro seu Instagram, olha só que legal, pro seu Instagram, para suas redes sociais, marca lá, Ari Costa Studio, ou Seja Ricas, ou marca os dois. E vamos lá, tira aqui um print bem legal, coloca lá muito conhecimento, novidades vindo, porque isso você já atiça a sua cliente. Pensa, gente, vocês precisam ser estrategistas. Você precisa usar a rede social de forma correta, não é só para você ficar olhando a vida dos outros, tá? Chega de ficar rolando a barrinha para cima. As pessoas têm que rolar para ver a sua lá, para ver, deixa eu ver o que a fulana tá fazendo. Entenderam? Sejam mais estratégicas em como vocês lidam com a rede social, que eu tenho certeza, tá? Que vai fazer grande diferencial na vida de vocês. Vamos lá, tira o print e marca eu lá, que eu vou repostar e isso já vai trazer bastante credibilidade para você, tá bom? Muito obrigada por estarem comigo e a gente se vê na próxima quarta-feira, 12h30 nesse Instagram, beleza? Tchau, gente!